Ah, não, ele é apenas um grosso, um estúpido, imagina. É o jeitão dele. Meu marido não é narcisista. É a primeira coisa que fazemos, é a negação. Porque realmente é difícil aceitar de que você está com uma pessoa e que ela não vai mudar, que é um transtorno de personalidade narcisista. Você quer ver aumentar ainda o grau de aceitação? Ascendente, pai ou mãe. Quando é pai, é até um pouco mais fácil por questão da violência doméstica contra as mulheres, então é meio que aceitável quando existe um homem que é narcisista, seu pai, por exemplo. Agora, quando é mãe, aí o bicho pega, porque temos essa blindagem social de que a mãe é intocável. Só que o narcisismo não escolhe gênero. Existem mulheres que são narcisistas e que geram filhos e, consequentemente, são mães. E os filhos sofrem horrores com as mães. E lógico, não é que... Ah, existe mãe narcisista? Sim. Ah, então ela também pode ser esposa narcisista? Óbvio. Não é porque a pessoa é apenas no papel de mãe narcisista que ela só vai ser mãe narcisista. E que não vai ser narcisista com seu companheiro. E que não vai ser narcisista na relação, no trabalho. A pessoa tem esse transtorno de personalidade narcisista. É a personalidade dela. Então ela vai ser assim com os filhos, com o marido, no emprego, em qualquer relação, porque é a personalidade dela que é assim. E o que é mais difícil é quando às vezes o filho vai desabafar com alguém e fala: não, mas é sua mãe. Na Bíblia está escrito honrar pai e mãe. Mas também na Bíblia tem a passagem de Cristo, quando ele é interrogado: mestre, sua mãe, olha sua mãe e seus irmãos. Ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Fazendo alusão de que dos apóstolos, são das pessoas que estão seguindo. Os irmãos dele não o acompanharam, não eram apóstolos de Cristo? Então, se próprio Cristo fez essa separação de família sanguínea e da família espiritual, nós também precisamos fazer, porque é muito difícil. Primeiro passo, aceitar que você está numa família tóxica. Geralmente nós sempre pensamos na família Doriana, na família Margarina, né? Não, é só o jeito de fulano, que é um grosso, é um estúpido ou estúpida. Não, fulano é assim mesmo. A culpa é minha. Eu que sou a ruim da história. Então é muito mais fácil em nós colocarmos culpas em nós do que aceitar de que nós estamos lidando e crescemos numa família tóxica. Aí depois, por exemplo, se você tá com um narcisista, ele vai usar que você foi criado numa família tóxica contra você. Tá vendo? Ninguém gosta de você. Você é sozinha. Você não tem ninguém, você só tem a mim. Aí você fica com medo, ai meu Deus, é verdade. Se eu sair fora dele, eu não vou ter ninguém, porque ninguém da minha família gosta de mim, porque realmente eu sou a problema. E aí depois, de repente, quando você se separa, ele fala, tá vendo? Tirando sarro às vezes da sua cara. Tá vendo? Você é a única que tem problema? Ou todos da família sua estão errados? Às vezes, você tá falando de uma família tóxica. E é muito comum, por exemplo, um pai abusador, tem uma mãe submissa, aí os filhos são criados nesse tipo de ambiente familiar, aí quando se casam, passam isso para os filhos, aí vira uma bola de neve. E você não se toca, você não tem certeza de que você nasceu num ambiente narcisista e você não sabe que você está passando por isso. E é muito difícil. Graças a Deus, de uns 2 anos para cá, que as coisas estão começando a ser ditas com mais veemência e com mais discernimento. Coisa que antes era impensável de falar sobre o narcisismo. Todo mundo pensava que o narcisista é aquela pessoa que fica se olhando no espelho e fica se amando. Ai, como eu sou lindo, sou maravilhoso. Não, o narcisista é um manipulador, é um destruidor, ele só pensa nele, no ego dele e só tem o prazer de machucar o outro usando isso como suprimento para ele. E quando se trata de relação com mãe e filhos, é muito pior. Porque a mãe
Nós dependemos da mãe para sobreviver. Você depende do leite materno para estar nutrido, principalmente antigamente, quando não tinha fórmula. E mesmo assim, você depende do carinho, do afeto. Você depende da mãe para sobreviver. E filho de narcisista, de mãe narcisista, fica a vida inteira querendo: mamãe, me olha, eu existo. E você passa a vida inteira e você nunca vai ter esse reconhecimento. Você pode se doar inteiro. E existem casos de que a mãe, sempre pensando nos outros, né? Então, para eu me parecer para os outros que eu sou uma mãe santa e que sou imaculada, ou sei lá, ai, coitada, eu tenho que me fazer de coitada que eu tenho um filho horrível, só me dá problema. E aí quando fala, você só me dá problema, você é um filho problemático. E às vezes o filho fica pensando, nossa, então de repente, se eu for um filho problemático, eu vou ser visto pela minha mãe. E às vezes os filhos, eles casam inconscientemente problemas desnecessários só para ter a atenção da mãe. E também não recebe. E é muito complicado quando se trata de religião, que aí é difícil você conversar com esses religiosos, de qualquer religião, porque a figura da mãe é imaculada. E ninguém entende, é muito difícil, só quando você conversa com um profissional mesmo, da mesma área, que existe esse entendimento melhor, de que existem mães psicopatas, mães narcísicas, e que infelizmente neste grupo não existe cura, porque o narcisismo não é uma doença, é um transtorno de personalidade, que não tem como você dar um remédio e a pessoa melhorar, infelizmente. Então, como que fica o filho nessa questão? É a vida inteira patinando, pedindo pelo amor de Deus. E muitas das vezes os filhos ficam pensando, não, mas com o tempo vai melhorar. Não, nem no leito da morte. Eu vi agora um relato recente no YouTube de que nem no leito da morte a mãe ainda ficou acusando a filha. A mãe estava com câncer terminal, a filha se abdicou 5 anos da vida só cuidando da sua mãe, pensando que pelo menos no fim da vida a mãe fosse pelo menos dizer alguma palavra carinhosa ou me desculpa, eu excedi alguma coisa. Não. Recebeu ainda acusações e depois de 2 horas a pessoa se foi. Então, não tem jeito. A única coisa que nós precisamos fazer para nos mantermos sãos é nos afastar do narcisista. O ideal é contato zero. Isso porque, não, é de abandono de idoso. Não. Você não está abandonando. Se precisar de mim, estou à disposição. Mas isso não significa você ser submetido aos maus tratos, às torturas psicológicas. Precisar de mim, estou à disposição. Mas não significa ter que conviver com a pessoa. Isso não significa desonrar pai e mãe. É o que muito das religiões usam e os próprios narcisistas usam isso contra os filhos. Você está me desonrando. Eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. Então, você não pode ser quem você é, você não pode expressar sua opinião, você não pode fazer desagradar em absolutamente nada o narcisista, porque imediatamente você já estará desonrando pai e mãe. Que é assim que eles distorcem a realidade. E aí você sente culpa, acaba doando a sua vida, doando a sua dignidade, doando tudo para ser aceito por um narcisista, que isso nunca vai acontecer. Vai passar a vida inteira pedindo pelo amor de Deus, olhe para mim, eu existo, e isso nunca vai acontecer. O tema é denso, dolorido, mas é necessário. Muitas pessoas passam por isso em silêncio. Então compartilhe esse vídeo o máximo possível que você puder com seus amigos, familiares, que muita gente tem até vergonha e medo de dizer, minha mãe é narcisista, que é o que mais dói. E como se lidar com isso? Existem, graças a Deus, muitas comunidades que quando você vê, você fala, meu Deus do céu, você está falando da minha vida, eu passei por isso. Então faça terapia e me siga nas redes sociais, a Adjudando, a advogada sempre te ajudando.